Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica desta maravilhosa série que iniciamos no livro de Zacarias, um dos principais livros do Antigo Testamento e um dos principais livros entre os profetas menores. E nós iremos iniciar dessa feita a exposição do capítulo 10. E a primeira exposição que nós iremos fazer é os versículos de 1 a 5, aonde nós iremos falar sobre Cristo, o Messias divino ou o pastor divino. Pastor que irá vir pastorear o seu povo, cuidar do seu povo, cuidar do seu rebanho. E a última exposição que nós fizemos falou justamente sobre isso, sobre a chegada do rei, que foi dos versículos 9 até o versículo 17 do capítulo 9, onde ele fala do reino universal do Messias, onde ele fala da chegada do Messias, trazendo paz, consolo, alegria, graça, amor, misericórdia, mansidão, comunhão, aonde ele veio reunir o seu rebanho. E é interessante que essa passagem aqui do capítulo 10, que é maravilhosa, se você nunca leu, leia. Você vai perceber que nos profetas menores aqui, principalmente Oséias, principalmente Malaquias, principalmente Zacarias também, Sofonias, há sempre, Amós também, há sempre uma palavra dura à liderança religiosa de Israel, aos pastores de Israel. E os pastores aqui é os sacerdotes, aqueles que deveriam ensinar o povo, aqueles que deveriam pastorear o povo, aqueles que deveriam cuidar do povo. Mas, ao contrário, eles maltratavam o povo. Miqueias fala sobre isso. Eles maltratavam, roubavam o povo, arrancavam a lã, a carne, a gordura, a pele. É a mesma coisa que acontece hoje, né? Com várias lideranças religiosas que só usam o povo como objeto para tirar dinheiro do povo, para roubar o povo, para acabar com o povo, para mentir para o povo, usa o povo como massa de manobra, usa o povo como gado e assim sucessivamente. E os versículos de 1 a 5, Deus ele vai contra esses falsos pastores. É interessante que o Novo Testamento, quando você lê aquele famoso texto, né, de João capítulo 10, aonde Jesus se apresenta como um bom pastor e se apresenta como uma porta, ele está simplesmente reverberando as palavras dos profetas, de Amós, de Miqueias, de Zacarias, de Malaquias, Jeremias, Isaías, Ezequiel. E engraçado que o pano de fundo de João capítulo 10 é Ezequiel 34. Eu não sei se você já leu Ezequiel 34, mas quando você vai para Ezequiel 34, os versículos de 1 a 10, eu não vou ler por causa do tempo aqui, né? Mas se você puder, leia. Deus, ele pega pesado com os sacerdotes aqui, porque não estavam cuidando dos pastores. E o versículo 2, a parte B, Deus manda Ezequiel trazer uma mensagem dura contra os pastores. E ele fala assim, ó: ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos, são orgulhosos, são prepotentes, são soberbos, são pescoços duros, ou têm seus pescoços duros, né? São homens avarentos, são homens que amam a si mesmo. É o mesmo retrato de hoje, é a mesma coisa, não mudou nada. Tá? Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Será que os pastores não deveriam cuidar das ovelhas? E ele continua. Olha o versículo 3. Vocês comem a gordura, vestem-se a lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho, porque o sacerdote vivia do altar, né? As melhores comidas, uma parte do sacrifício era tirado para eles. Então eles só pensavam em comer,
na lã, na gordura, e o povo estava lá, né, jogado, largado. E Deus pega pesado com eles aqui e fala do juízo dele. Então esse é o pano de fundo de João capítulo 10. Aí no versículo 11 do capítulo 34 de Ezequiel, Deus fala que ele mesmo viria para cuidar do povo. Ele mesmo viria para apacentar o povo. Ele mesmo viria para cuidar do rebanho que estava disperso. Olha o versículo 11 de Ezequiel 34. Ele fala assim, ó: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. E isso se torna realidade na pessoa do Messias, de Cristo. Por isso que Cristo, quando cita aqui Ezequiel 34, né, não está explícito lá em João capítulo 10, mas essa é a passagem que ele está reverberando. Eles querem matar os líderes religiosos. Porque, oxi, que negócio é esse, rapaz? Você está falando que você é o Messias? Você está louco? Porque quando Jesus fala que ele era o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas, ele está reverberando Ezequiel capítulo 34. E aqui no versículo 11, Deus estava falando que ele mesmo viria e procuraria as suas ovelhas que estavam largadas, abandonadas, porque os sacerdotes viraram idólatras, rebeldes, arrogantes, presunçosos, e assim vai, e assim sucessivamente. É o mesmo pano de fundo do capítulo 10 de Zacarias, que nós iremos fazer a exposição aqui, os versículos de 1 a 5, que é a primeira subdivisão. E é interessante, e agora vamos entrar na exposição, né, que Deus sempre se preocupou com o seu povo. Por isso que a quem muito é dado, muito é cobrado. Nem todo mundo que carrega uma carteirinha de pastor, que diz que é pastor, porque o que faz o pastor não é a carteirinha, não é a convenção, não é um título, não é o cargo, mas é a função. Muitas pessoas valorizam o cargo, o título, o status, mas eles não valorizam a função. Então, independente se você tem carteirinha ou não, o que vai fazer de você um pastor é a função, porque o pastor cuida, o pastor ama, o pastor se preocupa, o pastor tem graça, o pastor tem misericórdia, o pastor tem amor, o pastor é imparcial, o pastor não tem lado. Então, veja aqui o versículo 1 do capítulo 10, quando o profeta diz assim: peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas, peça ao Senhor, que faz as nuvens de chuva, e ele lhes dará chuva abundante, e cada um a vegetação do campo. E essa expressão chuva aqui é tanto no sentido físico, porque o povo precisava da chuva para plantar, porque naquela época não tinha máquina, não tinha empresa, não era que nem hoje. Então o povo dependia da chuva para jogar semente, tá? Para plantar os cereais para comerem. Se não tivesse chuva, o povo morria de fome. Se não tivesse chuva, também não tinha água, porque os rios secavam, os ribeiros secavam, tá? E quando você volta para ler o Antigo Testamento, você vê que teve várias secas em Israel. E essas secas, na sua maioria, foram provocadas devido à idolatria do povo, a adorar Baal. Inclusive, o famoso relato do profeta Elias, né, que ficou 3 anos e 6 meses sem chover, foi por causa de quê? Da idolatria. Porque o povo estava cultuando Baal. E Baal significa Senhor, amo, marido. E o Baal era o senhor da chuva. Baal era o senhor da fertilidade. E Deus chega e fala: Elias, fala lá para Acabe que eu vou trancar os céus, vou encerrar os céus e nem orvalho cairá do céu. Sabe o que é orvalho? Quando na madrugada, aquele sereno que cai, né? E você acorda de manhã e você olha para as plantas, para os matos, estão molhados. Aquilo é orvalho. Nem isso tinha. Deus trancou o céu por 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses. Imagina a situação de Israel. Imagina quantas pessoas morreram de fome, de sede. E Baal não pôde fazer nada. Então, Deus fechava os céus, Deus cerrava os céus. Por quê?
devido à incredulidade, à apostasia, à idolatria do povo. Quando você vai também para Malaquias, naquele famoso texto, né? Malaquias 3:10, quando ele fala sobre o dízimo, que muita gente distorce aquela passagem, mas não é o caso aqui, não dá para nós expormos aqui a situação ali e o contexto histórico daquela passagem. Malaquias, eu gostaria de citar o texto aqui para dar essa explicação para vocês. Malaquias, no capítulo 3 e o versículo 10, quando ele fala sobre trazer os dízimos, a casa do tesouro, que era o templo, para que haja mantimento na minha casa, e depois disso faça a prova de mim. Aí o texto fala: se eu não lhes abrir as janelas nos céus, ou dos céus, essa expressão aqui é uma metáfora. Abrir as janelas do céu é derramar chuva, é vir chuva, porque vindo chuva, o povo ia plantar, o povo ia ter colheita, o povo ia ter fartura, o povo ia comer. Se não tivesse chuva, não havia plantação. Se não tivesse chuva, não havia alimento. Se não tivesse chuva, o povo morria de fome. Então, Zacarias está falando aqui: vocês foram para o cativeiro, ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. Por quê? Por causa da desobediência de vocês, da idolatria de vocês. Vocês trocaram o Senhor por Baal. Vocês trocaram o Senhor por Asherá. Vocês trocaram o Senhor por Moloque, Merodach e outras divindades. Por isso que vocês foram punidos. Mas se vocês buscarem ao Senhor, pedirem ao Senhor, orarem ao Senhor, Deus nunca vai deixar de derramar chuva sobre você. Esse é o primeiro sentido. Chuva no sentido literal, físico, né? E chuva também, nós veremos aqui, tem um sentido espiritual, de bênçãos, né? Todas as vezes que você vê na Bíblia ou lê na Bíblia sobre chuva, envolve também bênçãos espirituais da parte de Deus. Aí ele fala o profeta: peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor que faz as nuvens de chuva, e ele lhes dará chuva abundante, e a cada um a vegetação no campo. Lembrando que o contexto daquela época era de pobreza. O povo estava empobrecido, o povo estava dominado outra nação estava dominando o povo. E o povo estava triste. Mas Deus falando: se vocês buscarem a mim, aquela prosperidade que eu prometi para vocês. Porque na aliança, quando você lê o capítulo 28 de Deuteronômio, que foi escrito para eles, para os judeus, para a nação de Israel, tá? No Monte Gerizim, que é o Monte da Bênção, aonde Moisés pronunciou as bênçãos ali, é interessante que a bênção do Senhor era condicional. E era condicionada à obediência. Se o povo obedecesse, haveria chuva, o povo seria bendito, os filhos seriam benditos, haveriam bênçãos abundantes. Agora, se o povo desobedecesse, viria maldição. E o povo preferiu desobedecer do que obedecer. O povo preferiu a idolatria do que servir ao Senhor. Por isso que aconteceu tudo aquilo que nós conhecemos na história trágica, em alguns momentos, do povo de Israel. Então, isso é interessante, tá? As chuvas que regam o campo e fazem o solo fértil produzir a erva não são resultados apenas de efeitos naturais, mas evidência da divina providência. Mesmo diante do extraordinário avanço da ciência, o homem não consegue, queridos, controlar o clima, nem mesmo administrar chuvas. Ele não tem esse poder. Sem água não há vida. Podemos ter a melhor semente, o melhor solo, os melhores insumos e a melhor tecnologia. Mas sem água, a semente morre, mirrada no ventre da terra. O povo de Deus não devia mais correr atrás dos ídolos, que foi a causa do cativeiro, a idolatria, né? Correr atrás dos ídolos vãos, ou apenas tributar ao esforço de suas mãos, às colheitas de suas lavouras.
tá? E o profeta Ageu, que foi contemporâneo de Zacarias, ele já tinha alertado a esse povo, dizendo no capítulo 1, versículo 6 do seu livro: tendes semeados muito e recolhido pouco. E por quê? Porque o próprio Deus havia cerrado os céus e recolhido as chuvas como um ato de sua disciplina. Se não chovesse, o povo morria de fome, tá? Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes. Ageu capítulo 1, versículos 10 e 11. Então, sempre quando Deus cerrava os céus, não chovia e o povo não podia plantar, era devido ao pecado, à incredulidade do povo, à idolatria do povo de Israel. Então, veja que o pecado provoca a ira de Deus. O pecado faz Deus reter as bênçãos na sua vida. Não existe essa, eu estou na graça, então eu vou pecar, que Deus vai continuar comigo, Deus vai continuar me abençoando. Negativo. Quando você peca deliberadamente, sabendo, conhecendo a palavra de Deus, Deus cerra também os céus. As chuvas espirituais não caem sobre a sua vida, devido à sua rebeldia, o seu pecado. Então, não caiamos no mesmo pecado do povo de Israel. Então, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Então, você vê, e o texto continua, tá? Falando que o pastor divino, o Messias divino, iria derramar as mais copiosas chuvas para o povo, a chuva seródia, a chuva temporã, para que o povo viesse a plantar. E ele continua, porque o pastor divino irá responder, ou iria responder, o Messias divino iria responder as orações, tá? Porque o que os ídolos não podem fazer, o que as leis da natureza não podem operar por si mesmas, Deus faz. E o faz em resposta às orações do seu povo. A oração é um meio apontado por Deus para a recepção das bênçãos. A soberania de Deus não dispensa a responsabilidade humana. Só Deus pode dar chuva, mas Deus dá chuva em resposta às orações do seu povo. Como o texto fala aqui, ó, pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. O povo de Deus não deveria buscar chuva por meios mágicos de Baal, dos ídolos, mas obtê-la pelo Senhor. E Charles Feinberg, ele diz que as bênçãos de Deus sobre Israel são comparadas às chuvas. Aqui as bênçãos espirituais, porque há dois contrastes, como eu falei, né? A chuva no sentido físico, tá? Para o povo plantar, se não tivesse plantação, o povo morria de fome, e a chuva no sentido espiritual, as bênçãos de Deus. Pois esta inclui todas as bênçãos materiais, emblemas das espirituais. A bênção prometida por Deus é abundante. Ela vem da devida estação e vem sinalizada por sinais visíveis. O versículo 1 começa com a resposta de Zacarias ao problema das chuvas, que não estava tendo chuva naquela época. E ele responde, ele fala, pedi ao Senhor, orem, e Deus vai ouvir vocês. As pessoas dependiam de algo sobre que não tinham controle sobre o céu. Só Deus tem o poder sobre os céus. Sem chuva do céu, as plantações simplesmente não produzem, ou não produziriam. Entretanto, as pessoas não podiam fazer nada para chover. Portanto, elas deviam voltar-se a Deus em oração, suplicando aquele que podia fazer chover, o Deus cujo poder controla todas as coisas. É o Senhor que faz as nuvens de chuva, está aqui no versículo 1. O que o profeta está dizendo é que para o povo o que o profeta está dizendo para o povo que retornou do cativeiro e para nós hoje é que devemos confiar todas as nossas necessidades a Deus.
Ele é poderoso e bom. Ele é a fonte de todo bem. É Ele que derrama as chuvas, tanto as chuvas no sentido físico, para o agricultor, né, para limpar os céus, como também o sentido espiritual, derrama as copiosas bênçãos espirituais. As chuvas de Deus caem sobre nós, aqueles que obedecem, aqueles que servem a Ele, aqueles que são o seu povo. Então, o Messias, o pastor divino, é aquele que se preocupa com o seu povo, porque ele pastoreia o seu povo. Aí, o versículo 2, há uma séria advertência contra a idolatria. Olha o versículo 2. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, e contam sonhos enganadores. Oferecem consolações vazias. Por isso o povo anda como ovelhas, aflito por não ter pastor. Conforme eu falei na introdução. O povo não estava sendo pastoreado. Os sacerdotes corruptos. Os sacerdotes só pensavam na lã, na gordura, não ensinava a lei ao povo, porque quem tinha a obrigação de ensinar a lei, explicar a lei e fazer o povo andar nos caminhos do Senhor eram os líderes religiosos, eram sacerdotes, eram a tribo de Levi, eram juízes, eram os governantes. E eles se tornaram idólatras. E eles preferiram trocar o Senhor, trocaram a bênção pela maldição, trocaram o Senhor por Baal, trocaram as mais copiosas bênçãos pelas maldições. Por isso que o povo estava naquela situação, refletia. O reflexo aqui era dos pais, era dos patriarcas, eram daquela geração que pecaram e culminou no cativeiro babilônico. Por isso que o povo estava sofrendo. E Deus está falando aqui. E essa expressão aqui é interessante. Ídolos do lar. Ídolos do lar. Tá? Eu até peguei aqui, ó, o texto que fala do culto falso, né? Do culto falso. O ídolo do lar. Tá? Zacarias aqui ele faz uma transição do versículo 1, no qual fez um apelo à religião verdadeira por meio da fé e da oração, para o versículo 2, no qual expõe e condena a religião falsa, a idolatria. Quando o povo abandona o culto verdadeiro para abraçar um culto falso, deixando a fonte de águas vivas para cavar cisternas sujas, rotas e fedorentas, o resultado é trágico. O ídolo é nada, é pau, é pedra, é gesso. Mas quem está por trás dos ídolos são os demônios. Paulo já falava isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e versículo 20. Mas o que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar em nossa vida. É tudo aquilo em que confiamos ou depositamos a nossa confiança no lugar de Deus. O culto falso, ele produz 3 resultados desastrosos, como nós veremos a seguir. O primeiro resultado, tá, é que o culto falso produz desapontamento. O texto fala no versículo 2, porque os ídolos do lar falam coisas vãs. Tá? Os ídolos do lar eram venerados pelo povo de Deus desde os tempos remotos. E a palavra aqui para os ídolos do lar é o termo terafim, ou terafins, tá? Que eram aqueles pequenos ídolos que as pessoas colocavam na estante, que as pessoas colocavam no quarto, que as pessoas colocavam na cozinha. É a mesma coisa hoje. Aquelas imagens, né? De Santo Antônio, São Pedro, São Francisco, da Aparecida do Norte. As pessoas guardam ali aqueles santinhos e acendem vela, fazem orações, súplicas, petições. Isso é idolatria. Era a mesma coisa naquela época. O povo dizia que servia a Deus, mas tinha na sua casa os pequenos ídolos de Asherá, de El, de Merodach, de Moloque, de Baal. E o povo adorava, orava a Baal. A mesma coisa que fazem hoje, né, os idólatras, pedindo a Aparecida, pedindo a Santo Antônio, pedindo a Virgem Maria.
Então tem aquela famosa frase católica, né? Pede a mãe que o filho dá. Pede a Maria porque ela é advogada, ela é a mediadora, ela foi assunta aos céus. Uma idolatria terrível, né? Transformaram Maria, uma simples mulher, em uma deusa que recebe orações, súplicas, é a nossa intercessora, advogada. Olha a loucura. Isso é idolatria. Então você vê que o cenário só mudou, né? A época mudou, mas o povo continua o mesmo. Então, os terafins eram os pequenos ídolos dos lares, tá? Eram os pequenos ídolos portáteis do lar, do tipo que Raquel levou da casa de seu pai Labão. Está em Gênesis capítulo 31, versículo 19. Os ídolos do lar eram usados no tempo dos juízes, em adivinhação. Veja Juízes capítulo 17, versículo 5, e o capítulo 18 também, o versículo 5. E foram condenados na época de Saul, 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Mas até o século 8 a.C., ainda estava em uso. Veja Oséias capítulo 3, versículo 4. Mesmo depois do cativeiro babilônico, quando o povo da aliança foi libertado desse laço, o profeta ainda alertava sobre esse perigo. O rei da Babilônia consultava esses ídolos, os ídolos do lar. Está em Ezequiel capítulo 21, versículo 21. E eram falsas as visões, eram falsas as revelações, porque confiar em deuses, confiar em madeira, em pedra, em astros, confiar no sol, na lua, para seguir ou para nortear o seu destino, é um erro crasso. E as pessoas vão cair em descrédito. Hoje tem gente que procura horóscopo. Hoje tem gente que procura o zodíaco. Hoje tem gente que rege a sua vida através do signo. Eu sou de Leão, eu sou de Capricórnio, eu sou de Virgem. E olha o signo para saber como vai ser o seu dia, como vai ser o seu ano. Querido, o que deve nos guiar é a estrela da manhã, é Cristo Jesus. Ele é que é o nosso norte e a sua palavra. É a palavra que nos guia, é a palavra que nos orienta, é a palavra que é a luz para o nosso caminho, para nós enxergarmos aonde estamos andando, e ela é também luz para os nossos pés. E o salmista também fala: como observará o mancebo, o jovem, o seu caminho? Ele faz a pergunta e ele mesmo responde: observando conforme a tua palavra. Não é Aparecida, não é São Pedro, não é Santo Antônio, não é Virgem Maria, não é nada disso que você deve fazer orações, petições ou tentar nortear o seu caminho, mas é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o profeta estava alertando. E esses ídolos, os terafins, os ídolos dos lares, eram espécies de amuletos que as pessoas usavam para obter sorte diante das adversidades da vida. Zacarias diz que esses ídolos, embora inanimados, falavam coisas vãs. Seu consolo era falso, sua mensagem era vã, a confiança nesses ídolos era um desastre. E Richard Phillips ele vai dizer que o falso consolo diz que Deus está certamente contente com nossa adoração, quando na verdade ele rejeita a adoração que não tenha sido ordenada por ele. Então, veja que mesmo depois do cativeiro babilônico, o profeta está advertindo, porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, e contam sonhos enganosos. É a primeira coisa que nós aprendemos aqui, tá? Com o resultado do falso culto. Tá? Em segundo lugar, o falso culto ou a falsa adoração produz engano. Quando o texto fala, e os adivinhos veem mentira, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Tá? Os adivinhos eram pessoas que diziam ter visões e revelações no meio de sonhos, ou por meio de sonhos. No passado, Deus já havia falado através de sonhos, como fez com José, né? Com Daniel e com outros grandes homens de Deus. Mas também havia profetas falsos que diziam ter sonhos divinos e enganavam muitos com suas mentiras, conforme disse Jeremias, capítulo 23, versículo 22, e o capítulo 27, versículos 9 e 10. Esses adivinhos
que interpretavam sinais para predizer o futuro, tinham sido expulsos de Israel e substituídos pelos profetas. Veja Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 14. Deus sempre, né, falava isso. Inclusive, no capítulo 13 de Deuteronômio, Deus faz um teste com o povo. Se você ler, Deus fala, olha, se algum profeta, algum adivinho, ele tiver um sonho, adivinhar alguma coisa, e esse sonho vier assim cumprir, olha só. E ele fala assim, ó, agora vamos a outros deuses a adorar. Deus fala, rejeita esse camarada. Mesmo que a previsão dele, ou a sua predição, o seu sonho, a sua revelação, venha assim cumprir. Se ele mandar vocês seguirem a outros deuses, que não seja eu, o Senhor, rejeite ele. Rejeite ele. Rejeite a sua mensagem. Então, nós temos que ter cuidado. Eu sou pentecostal, tá? E às vezes no nosso meio pentecostal acontece muito isso. Muitos sonhos mentirosos, profecias mentirosas, visões mentirosas e acaba levando várias pessoas à bancarrota espiritual. Quantas pessoas que se afastaram da igreja por causa de falsa profecia, falso sonho, falsa visão, falsa revelação. Então, querido, a nossa verdadeira profecia é a palavra de Deus. Ela não falha, ela é infalível, ela é inerrante, ela que é o nosso consolo. Não siga a sua vida ou não paute a sua vida por sonhos, visões, revelações, profecias. Não paute por isso. Paute a sua vida na palavra de Deus. Finque a sua vida espiritual, as suas estacas na rocha, que é Cristo e a sua palavra. Então é a terceira coisa, ou a segunda coisa, que o culto falso produz, tá? Engano. E a terceira coisa, tá? Que o culto falso, a idolatria provoca, é o perigo. Tá? Produz perigo certo. Quando ele fala assim, ó, por isso anda o povo, a parte C do versículo 2. Por isso anda o povo como ovelhas aflita, porque não há pastor. Não há pastor. E se não há pastor, as ovelhas ficam dispersas. Se não há pastor, as ovelhas não sabem o que fazer. Se não há pastor, o povo fica à beira do precipício e o lobo se aproxima e despedaça, devora. Por isso que o Messias está falando: eu vou chegar, eu estou chegando e eu vou pastorear vocês. Conforme o texto que nós lemos de Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. Eu mesmo irei até vós e vou recolher vocês. Porque nós temos muitos pseudos pastores, mas que não pastoreiam, não lideram, não aconselham, não vai atrás da ovelha, não procura saber como está a ovelha, não cura as feridas das ovelhas, não passa o bálsamo nas ovelhas, não pega no colo as ovelhas, não faz carinho nas suas ovelhas, é rude, é grosso, é ignorante, é mau, é sanguinário. Esse não é o pastor, esse é o lobo. Tem muitos lobos, bodes, disfarçados de pastores. Como eu falei no início, uma carteirinha, querido, de uma convenção não faz de você pastor. O que vai fazer de você pastor é a sua função, é se você ama, é se você visita, é se você prega, é se você cuida, é se você apacenta. É se você apacenta. Então, a falsa idolatria, a falsa adoração, a idolatria leva para o perigo certo, para o perigo certo. E o texto continua aqui, deixa eu continuar. Veja que, né, só nos 2 versículos aqui eu já estou aqui falando há 36 minutos, mas deixa eu correr aqui para não ficar muito cansativo. Então, no versículo 2, Deus adverte acerca dos ídolos, do falso culto, né, daqueles que contavam mentira, adivinhavam mentira, contavam sonhos enganadores, ofereciam consolações vazias. Por isso o povo andava e anda até hoje, em muitos lugares, como ovelhas, aflito por não ter pastores que o apacentem. Aí o versículo 3, agora, Deus fala por meio de Zacarias contra esses falsos pastores. Assim como a Malaquias, Amós, Sofonias, Miqueias, Oséias, Isaías, Jeremias, Ezequiel também falou
contra os falsos pastores, Zacarias também fala. É contra os pastores que se acendeu a minha ira. Castigarei os bodes que vão adiante do rebanho. Mas o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho, a casa de Judá, e fará dela o seu majestoso cavalo na batalha. Olha só que palavra maravilhosa. Deus falando, eu estou chegando, eu sou o pastor divino, eu sou o Messias pastor, eu vou chegar e vou cuidar de vocês. E esses bodes, ele não chama nem de pastores. Os bodes, quem está, ou aquelas pessoas que estão na frente do seu povo, povo de Deus, maltratando, usando o povo como massa de manobra, usando o povo para ganhar dinheiro, porque em muitos lugares o templo virou empresa, os crentes viraram mercadoria e os pastores viraram empresários. Inclusive Charles Spurgeon, já no século XIX, ele já alertava sobre isso, que chegaria um tempo que no lugar de pastores alimentando ovelhas, haveriam bodes entretendo palhaços. Haveriam bodes entretendo palhaços ou palhaços entretendo bodes. E nós chegamos a esse tempo. E Deus aqui está falando, cuidado, é contra os pastores que acendeu a minha ira. E como esses pastores, esses bodes, esses pseudos pastores acendem a ira de Deus quando trata mal o povo, quando usa o povo como massa de manobra, quando usa o povo para ganhar dinheiro, tira a lã da ovelha, a gordura da ovelha, a carne da ovelha, a pele da ovelha. E Deus fala, a minha ira se acendeu contra você. Se você age dessa forma, se prepare que a ira de Deus vai pegar você. Se arrependa, se converta, se torne um verdadeiro pastor. Pare de enganar o povo, pare de ludibriar o povo, pare de usar o povo como massa de manobra, porque senão Deus vai pegar você. É a palavra de Deus. É contra os pastores que se acendeu a minha ira. E Deus irado. Se Deus está irado contra você, meu irmão, você está frito. Se é uma pessoa, se é alguém, você pode até reverter. Mas quando Deus se ira, ninguém pode reverter. Quando a mão dele estende contra a pessoa, ninguém pode a fazê-la voltar. E Deus é contra, sempre foi e sempre será, aqueles que usam o seu povo para ludibriar o povo, para maltratar o povo. Que se acendeu a minha ira, castigarei os bodes. Não é nem pastores, são bodes. São homens que merecem o castigo de Deus, a ira de Deus, porque não se arrependem. Não se arrependem. Que vão adiante do rebanho. Esses bodes vão adiante do rebanho, liderando o rebanho. E bode, não sei se você já viu, mas só dá coice. Bode é difícil de domar. Não é um animal dócil. A ovelha já é dócil. A ovelha é fácil de lidar. A ovelha não é agressiva, mas o bode é. E o povo estava sendo liderado por bodes, por pastores falsos, por falsos profetas, falsos sacerdotes, falsos reis, falsos governantes. É a mesma coisa que hoje. Não mudou nada. Tá? Aí o versículo B, ou a parte B do versículo 3, Deus fala, mas o Senhor dos Exércitos, e essa expressão, Senhor dos Exércitos, aparece mais de 20 vezes no livro de Zacarias. Mais de 20 vezes. Tá? Mostrando que é o Senhor que campeia, que é o Senhor que lidera, que é o Senhor que faz acontecer, é o Senhor que defende o seu povo, é o Senhor que protege o seu povo, é o Senhor que estende a mão da graça, da misericórdia, da benevolência em favor do seu povo. É Deus, mas o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho. Por isso que quando Cristo veio, Ele é o nosso pastor, Ele é o pastor divino, Ele é o Messias. Em Cristo, Deus abraçou as suas ovelhas. Em Cristo, Deus abraçou as suas ovelhas. Em Cristo, Deus abraçou o pobre, o órfão, o estrangeiro, a viúva. Deus abraçou os pés descalços. Deus abraçou os descamisados. Em Cristo, Ele abraça a todos, porque Deus é amor. Ele rejeita o pecado, mas Ele abraça os pecadores com um abraço de amor, com laços de misericórdia, com laços de graça, com laços de perdão, justificação, santificação, regeneração. Mas o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho, a casa de Judá, o povo de Deus.
e fará dela o seu majestoso cavalo de batalha. Continuando aqui, para nós encerrarmos, depois de ele falar contra os falsos pastores, ele vai falar agora, no versículo 4, né, de 4 características do Messias. 4 características do Messias. Olha só, versículo 4. De Judá sairá a pedra angular. Segundo, dele a estaca da tenda. Tá? Terceiro, dele o arco de guerra. Quarto, dele sairão todos os chefes juntos. Olha só, essas 4 características, ou 3 características, né? A pedra angular, a estaca da tenda e o arco de guerra. E como nós entendemos isso aqui? Porque quando você vai para o Novo Testamento, você vê que o Messias foi a pedra que foi rejeitada. A pedra que os construtores rejeitaram, não quiseram. Mas é essa pedra que traz a salvação. E aqueles que não creem nessa pedra tropeçam nela. Pedro vai falar isso na sua primeira carta, capítulo 2, a partir do versículo 8. E o que é a pedra angular? Ou a pedra de esquina? Naquela época, você pode até procurar no Google, você tinha as portas da cidade de pedra. Tá? E a pedra angular era a pedra que ficava no meio, que sustentava toda a estrutura. Se você tirasse a pedra no meio, ou a pedra angular, aquela porta caía. Cristo Jesus, o Messias, ele é a pedra angular. E junto dele vêm as outras pedras. Então ele é a pedra principal. Ele é o principal. Se você tira o Messias, se você tira Cristo, se você tira ele, todo o edifício cai. Todo o edifício desmorona. E aqui, Zacarias está falando que de Judá, o Messias veio da onde? De que tribo? Da tribo de Judá. Da linhagem real, da linhagem davídica. Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 1, fala sobre a linhagem do Messias. Olha só que maravilha. De Judá, da tribo de Judá, da tribo real, da tribo ou da linhagem davídica, sairá o Messias, sairá a pedra angular, a pedra a rocha, aonde vocês estarão seguros, aonde vocês estarão firmes, aonde vocês não irão escorregar, a pedra angular, o Messias. Dele, segundo lugar, a estaca de fenda, né? Ou a estaca da fenda. Olha só que maravilha. Quando o profeta ele faz esses anúncios maravilhosos. Olha só que coisa maravilhosa. Tá? Que coisa maravilhosa. E sobre a estaca de tenda, ou da tenda, essa estaca fincada no chão tinha como propósito prender a tenda e mantê-la firme contra os vendavais. O profeta Isaías fez referência a essa estaca da tenda, onde os utensílios menores da casa eram dependurados. Isaías capítulo 22, versículos 23 e 24. A estaca da tenda é outra imagem que aponta para o Messias. Richard Phillips, ele diz no seu comentário de Zacarias, corretamente, que aqui está aquele sobre quem podemos depositar todas as nossas cargas, a culpa pelo nosso pecado, nosso cuidado e nossas necessidades, e sobre quem podemos depositar seguramente nossas esperanças de glória. O Messias é como a estaca da tenda, que ficar no chão, ninguém pode arrancar, ninguém pode tirar. Terceiro, tá? O Messias é o arco de guerra, tá? E dele sairão todos os chefes juntos. Essa metáfora aponta para a vitória do período dos Macabeus, né? Com Judas Macabeus ali conseguiu, tá? Restaurar a adoração de novo, conseguiu trazer o culto de novo, porque Antíoco Epifânio proibiu a adoração, proibiu a guarda do sábado, proibiu os costumes judaicos. E Judas Macabeus, milagrosamente, conseguiu reverter essa situação. Então, em primeiro lugar,
aponta para a vitória do período dos Macabeus, mas culmina no Messias, como aquele que tem os instrumentos necessários para derrotar seus inimigos e conduzir seu povo em triunfo. E William Greathouse, ele corrobora com essa ideia dizendo que esses grandes guerreiros, líderes, surgiram de Judá durante o período dos Macabeus. Contudo, a última referência pode ser ao leão da tribo de Judá, Cristo Jesus, o Messias, por cujo poder grandioso o reino de Deus, por cujo poder grandioso o reino de Deus, no fim dos tempos, triunfará sobre todos os que lhe opuserem. Porque convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés, conforme fala Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 25. Então, faz primeira menção a Judas Macabeus, no período ali que ele conseguiu, juntamente com a equipe ou com seus soldados, restabelecer a ordem e o culto, mas faz também referência ao Messias, a Cristo Jesus, sendo ele como o arco de guerra, aqueles a quem sairão todos os chefes juntos, aonde ele vai reunir, né? Aonde ele vai reunir todos os povos e todos aqueles que creem no seu nome. E o versículo 5 ele continua dizendo: e serão como valentes, que na batalha pisa aos pés os seus inimigos. Na lama das ruas lutarão, porque o Senhor está com eles. E envergonharão os que andam montados em cavalos. Aqui também faz menção ainda a Judas Macabeus, né? Eu não sei se você já leu os livros apócrifos, né? De 1 Macabeus e 2 Macabeus. É interessante esses livros. Não entraram num cânon sagrado, né? Mas são livros que trazem a história de Israel. Aquele famoso período interbíblico, de Malaquias a Cristo, né? Os 400 anos de silêncio, foi aonde tudo isso aconteceu. E é bom você conhecer, não dá para explicar aqui, por causa do tempo, não dá. Tá? Mas foi o que aconteceu. Antíoco Epifânio chega, proíbe o culto, sacrifica uma porca no altar de Deus. E no altar de Deus ele coloca uma estátua de Zeus no templo. Tá? O mesmo templo que Zorobabel aqui construiu. E ele proíbe a adoração a Deus, proíbe o culto, proíbe a guarda do sábado, proíbe tudo. Mas Judas Macabeus consegue, tá, reverter essa situação e trazer de volta o culto e os costumes dos judeus para o seu povo. Mas aqui no versículo 5, né, aponta tanto para isso, Judas Macabeus, como para a vitória do Messias e do seu povo. E serão como valentes que na batalha pisam os seus inimigos. Na lama das ruas lutarão, porque o Senhor está com eles. E envergonharão os que andam montados em cavalos. Quem confia no Senhor é sempre vitorioso. Quem confia no Senhor não perde uma batalha. Quem confia no Senhor, ele concede vitória. Quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Quem confia no Senhor é mais do que vencedores. E aqui nós encerramos, desculpe pelo tempo, mais uma exposição bíblica. E se vocês gostaram de mais uma exposição aqui nesse maravilhoso livro do profeta Zacarias, deixe aqui os seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Até as próximas exposições.